Antigo Testamento, logo depois de Deuteronômio. Quantos já acharam podem se pôr sobre vossos pés, amém? É exatamente sobre isso que vamos pregar atualmente. Porque o livro de Judite não está na Bíblia cristã, não está na Bíblia protestante. O livro de Judite estava na Bíblia católica. Era um dos 4 livros que a Bíblia católica tem a mais do que a nossa. Já vai anotando que esse é o primeiro ensinamento. Não tem livro de Judite na Bíblia protestante. Mas por que aconteceu isso? Bom, em tese, lá atrás, no século XVI, um homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão que liderou a nossa reforma protestante, um movimento que questionou e transformou a Igreja Católica a partir do século XVI. Ele não foi o primeiro, mas ele foi o mais importante, porque no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou à frente da igreja mais importante que havia na Alemanha naquele momento, as 95 teses de Lutero. O problema é que essas 95 teses, nós temos 5 teses essenciais, que são base para todo o pensamento protestante e para o nosso pensamento atual. As igrejas pentecostais e neopentecostais são frutos, são ramificações do movimento protestante. Se nós somos frutos, ramificações do movimento protestante, nós temos que aprender sobre as nossas raízes. E nisso nós vamos falar hoje sobre as 5 solas de Martin Lutero. Primeira sola, sola Scriptura, ou somente a palavra, as Escrituras. Abra no 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. A 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Ou seja, note a primeira frase: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. O que acreditava-se naquele momento era, primeiramente, uma tese de que os cristãos, os católicos atuais ainda acreditam, de que nem tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus e que nem tudo aquilo que é importante para a fé cristã foi datada na Bíblia, foi colocada, compensada na palavra. Por isso eles criam bastante histórias com tradições, muito respeito a essas tradições, porque para eles existem tradições que foram passadas somente por boca, somente por via oral, somente de pai para filho, de filho para bisneto, para neto e etc. Ou seja, o pensamento principal da reforma protestante era que somente a Escritura tinha toda a autoridade, somente a Escritura era autoridade para questionar a fé, para questionar a prática religiosa, rejeitando assim os tradicionalismos e ensinamentos adicionais da Igreja Católica naquele momento. Na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolheste não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, nós acreditamos que a palavra de Deus detém toda a autoridade, que a palavra de Deus detém todo o respeito, e a palavra de Deus detém literalmente a palavra de Deus, ou seja, de que somente dela nós podemos encontrarmos com Deus, faz parte da nossa fé, porque faz parte também da nossa transformação como pessoa. Afinal de contas, se você chega em uma igreja protestante atualmente, quando você chega nesse local, a primeira coisa que você vai ver nos dias de hoje é essa palavra sendo enojada.
no púlpito com a Bíblia fechada, mantém a Bíblia fechada, não fala nada sobre a Bíblia, não cita nenhum versículo bíblico e no final da oportunidade fala, para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar aqui um salmo aleatório. Isso é errado porque todo ensinamento que nós temos que dar tem que ser baseado na Bíblia. Se a Bíblia não estiver de acordo com o ensinamento, logo o ensinamento não é válido. E isso nos leva à segunda sola, que é sola Christus, ou somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e a única via de salvação. Primeiramente, como assim o único mediador? Ou seja, a única pessoa que tem entre eu e Deus é o próprio Jesus Cristo, que também é Deus. É João capítulo 1, versículo 1. E o verbo era Deus, versículo 2, e o verbo se fez carne e habitou dentre nós. Ou seja, somente Jesus Cristo, que é o próprio Deus, está mediando a nossa relação com o próprio Deus, com o próprio Eterno. E isso ia de encontro com o que naquele momento estava sendo crido, ou que até hoje é crido nas igrejas católicas. Porque muitas das vezes eles falam, mas nós não acreditamos em mediadores, nós acreditamos em intercessores. Só que a carta que eles citam de Paulo, a segunda carta a Coríntios, na verdade é tirada do contexto, porque o contexto que Paulo estava enviando era para uma igreja que em um momento estava livre, porém Paulo estava preso. Pela igreja está livre e Paulo está preso, Paulo estava pedindo orações, pedindo uma intercessão da igreja. É a mesma coisa como se algum de nós ficássemos doentes nessa noite e mandássemos mensagem no grupo pedindo para que a igreja orasse pelas nossas vidas, orasse pela nossa saúde. Portanto, não é nada sobre uma intercessão de um santo que já morreu. Os santos que já morreram agora descansam no Senhor. Amém? E nós podemos ver tudo isso que eu acabei de falar no livro de Atos, a carta de Atos, capítulo de número 4, no versículo de número 12. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Portanto, a salvação do Marcos Alexandre depende única e exclusivamente da relação dele com Deus, da relação dele com Jesus Cristo. Porque o único que foi capaz de morrer pela vida de Marcos Alexandre não é a pessoa que está ao seu lado, não é a pessoa que está na sua casa, mas sim o próprio Cristo. O único que se entregou no Calvário pela vida da irmã Anaíla foi o próprio Cristo. Portanto, o próprio Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a terceira sola. Sola fide. Fide é uma palavra em latim para fé. Ou seja, a justificação, ser declarado justo diante de Deus, é obtido pela somente a fé, e não por obras ou méritos humanos. Isso daqui nós já conhecemos muito, inclusive nós usamos atualmente como desculpa para não servir na casa do Senhor. Mas só que tem um detalhe: a nossa justificação, ela é por meio da fé. Ou seja, a nossa salvação vem por meio da fé. Para provar isso, nós temos João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, no livro de Gálatas, capítulo de número 3, no versículo 11, também diz: portanto, evidente que, diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viver pela fé não é somente eu literalmente depender da minha parte financeira, depender da parte da minha saúde de Deus. Isso daí todos nós já somos completamente dependentes. Para quem está anotando no Gálatas capítulo 3, versículo 11. Portanto, viver pela fé é viver tendo a plena certeza de que se eu não crer em Cristo, eu vou para o inferno. Ponto. Portanto, aquelas fés, outras religiões, outros ensinamentos, pensamentos que tiram o pensamento de Deus, ou seja, que tiram a nossa conexão com Cristo, são ensinamentos que levam para o inferno. Portanto, somente a fé em Deus, a fé em Cristo, a fé no Espírito Santo é capaz de nos levar para a nossa salvação. E não por obras ou méritos humanos. Ou seja, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu deixo de
fazer. Isso, inclusive, é uma das nossas diferenças com os muçulmanos. A fé cristã e a fé muçulmana têm várias coisas em comum, mas um dos pontos em que nós nos diferenciamos é no meio da salvação. Os muçulmanos acreditam que se você não servir a Allah, você vai ser morto. Você vai perder a sua vida, tanto terrena. Isso, claro, existem outras vertentes que não concordam com essa parte, mas o que eles acreditam fundamentalmente é de que se você não servir a Allah, mais à frente você não vai ter a sua salvação. Se você não fizer bons atos aqui na terra, quando a sua balança for pesada, você vai ser mandado para o inferno. Só que tem um problema: o cristão não pode crer nisso, porque se o cristão crer nisso, ele está se julgando indo para o inferno, porque nós acreditamos numa depravação total. Ou seja, Romanos capítulo 3, versículo 23: todos pecaram e todos foram destituídos da glória. Portanto, se todos pecaram e todos foram destituídos da glória, eu e você, dentro dessa visão de mundo muçulmana, nós não teríamos a nossa salvação. Eu e você, se fôssemos depender única e exclusivamente pelas nossas obras ou pelos nossos méritos, se fosse colocar numa balança enorme aqui, para colocar no lado esquerdo aquilo que fizemos de bom, no lado direito aquilo que fizemos de mal, nós com certeza não seríamos salvos, porque nós fazemos o mal. O nosso coração já nasceu com maldade. No livro de Gênesis, capítulo 5, no livro de Gênesis, capítulo 5, já vai começar com Moisés explicando a genealogia de Adão, onde na genealogia de Adão, Adão foi gerado de Deus, e Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3. Só que no versículo 4 até o versículo 32 vai nos dar uma outra genealogia, que é a genealogia de Sete, porque Sete foi gerado de Adão, e Sete foi feito à imagem e semelhança de Adão. O problema é que aquele Adão já era um Adão corrupto, aquele Adão já era um Adão mentiroso, um Adão pecador, um Adão rebelde. Portanto, Sete foi gerado à imagem e semelhança de um outro ser pecaminoso. E nós fomos gerados à imagem e semelhança de nossos pais. Por isso que nós pecamos. Porque os nossos pais, as nossas mães, os nossos antepassados também eram maus, também pecavam. Talvez até quem tenha crescido num lar cristão tenha presenciado momentos onde seu pecado jaz à porta. Só que tem um problema. Geralmente, quando nós falamos o pecado jaz à porta, nós achamos que o pecado quer entrar ou que o pecado entrou. Só que o pecado jaz à porta, quando é aplicado a história de Caim e Abel, ele jaz à porta, pois ele está esperando o primeiro sair. Sair de onde? Sair de um lugar perfeito. Ou seja, sair de um lugar onde não existe pecado, um lugar onde não existe maldade, que é a própria presença do Senhor. Portanto, na fé cristã, para nós sermos salvos através dessa nossa fé, a única forma de nós sermos salvos não é por nossas obras, mas sim pela nossa fé em Jesus Cristo. Porque pelas nossas obras, nós nunca seríamos salvos. E isso nos leva ao quarto ponto, a quarta sola de Martinho Lutero, que é a sola gratia. Afinal de contas, por que nós, sendo tão maus, sendo tão mau caráter, por que muitas das vezes nós somos enganadores de nossos pais, nós enganando pessoas mais velhas, enganando pessoas na mesma idade, enganando amigos, por que nós somos salvos? Por que mesmo assim Cristo morreu por nós? E o motivo disso é a graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 9, abra rapidamente. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 9 diz: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar. A fé não vem pelo que eu faço, a salvação não vem pelo que eu faço, não vem pelo que eu fiz, não vem pelo que eu vou fazer. A salvação vem através da graça de Deus. Porque em Romanos capítulo 3, no versículo de número 24, em resposta ao todos pecaram e todos foram destituídos da glória, Paulo escreve: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aqui nós entramos num dos principais pontos da homilética, porque quando nós estamos aprendendo a pregar, aprendendo a formar um sermão, nós aprendemos sobre algo chamado macronarrativa bíblica.
O que é a macronarrativa bíblica? Macronarrativa é a história da Bíblia contada. Somente isso. Olha que coisa fácil. Só que a história da Bíblia contada se resume a 4 pontos. Primeiro ponto, a criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto, a queda. Nós caímos e estamos em pecado. Terceiro ponto, a redenção. Só que essa redenção, ela não vem através da minha força, ela não vem através do meu irmão. Essa salvação, essa redenção, ela só é completa em Cristo Jesus. Portanto, somente em Cristo que nós podemos mudar verdadeiramente. E o quarto e último ponto é a salvação, que é o momento da segunda vinda de Cristo, descrito em Apocalipse, onde Cristo volta para a terra, volta para a sua igreja, onde Cristo aparece para os judeus, em sua maioria, começam a se converter ao cristianismo, porque atualmente o judaísmo ele não crê em Jesus Cristo, portanto eles não têm salvação. Eles só vão ter salvação quando começarem a crer em Jesus Cristo. E ao Jesus voltar para a sua igreja vai subir. Só que tem um problema. Muitas pessoas, quando vão fazer esse debate sobre os fins dos tempos, acabam, sem querer, fazendo alguns erros, cometendo alguns erros de interpretação. Um desses erros de interpretação é justamente ao datarmos o que está no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 17. O Espírito e a noiva proclamam: vem, e todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Agora eis a questão: quem é a noiva? A noiva de Cristo somos nós. Portanto, no primeiro ato, nós vamos declarar: venha, Cristo venha. E todo aquele que ouvir vai ter que responder: venha. Ou seja, quem é todo aquele que ouvir? Aquelas pessoas que não fazem parte da noiva, aquelas pessoas que não fazem parte do Evangelho. E essas pessoas que vão ouvir o venha são justamente as pessoas que nós evangelizamos. E quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, versículo 18: portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro. Ou seja, se nós pregarmos para essas pessoas que ainda não fazem parte da noiva de maneira errada, se nós acrescentarmos pontos, se nós pregarmos o Evangelho que não está escrito, nós vamos receber flagelos, ou seja, doenças. Ou seja, nós seremos agora postos em uma posição de submissão, onde nós receberemos sobre nós todas as chicotadas que Cristo levou. Ou seja, quando nós estamos pregando o Evangelho para outra criatura, é mais fácil só falar: Jesus te ama e pronto. É mais fácil só falar que Cristo quer te salvar e bora para a minha igreja. Mas só quando nós começamos a inventar um pouquinho mais, quando nós começamos a querer fazer um evangelho coutilizado, ou seja, um evangelho onde pode tudo, onde se deve fazer tudo, nós estamos pregando de maneira errada. E essa maneira pode nos levar ao inferno. E é justamente isso que nos leva ao quinto e última sola de Martinho Lutero. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, no versículo 36.